Imagine presenciar o nascimento de uma lenda, um jovem que, em poucas semanas, destrói todos os recordes da história, pisa nas maiores instituições marciais do mundo e sequer precisa levantar um punho para dominar seus rivais. Este é Lucian, o homem que não apenas cultiva o impossível, mas reescreve o próprio destino com sangue, vontade e silêncio mortal. Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é apenas o futuro de um gênio, é o início do mais temido santo marcial da história. Desde o momento em que Lucian chegou à Quinta Universidade Divina dos Marciais até sua partida, se passaram menos de 30 minutos. Assim como antes, ele veio com um único propósito: quebrar o recorde da Torre do Marcial Divino. E foi exatamente o que ele fez, avançando com facilidade até o 28º andar. A chegada de Lucian causou alvoroço mais uma vez, e os alunos da Quinta Universidade observavam incrédulos. Até mesmo os veteranos mais fortes que estavam reunidos anteriormente perderam a coragem de defender a torre ao verem Lucian. Só puderam assistir, impotentes, enquanto Lucian quebrava seus recordes com facilidade e saía de forma tranquila. Alguns até choraram de frustração. Enquanto Lucian caminhava lentamente para fora dos portões da universidade, refletia sobre seu crescimento nos últimos dias. Em apenas 2 dias, ele havia quebrado os recordes de 2 torres e enfrentado 2 santos marciais ainda no 8º nível, grandes mestres supremos. Com essas batalhas, ele ganhou recompensas substanciais, não necessariamente financeiras, mas em termos de crescimento marcial. Não apenas refinou sua vontade de grande mestre 2 vezes, como também aumentou significativamente seu poder psíquico. Embora ainda não tivesse sido testado, ele sentia que talvez já estivesse prestes a romper para o 6º nível. Apesar de todas essas mudanças, o que mais o empolgava era ter avançado com sucesso sua caminho marcial perfeito para a 2ª forma. Erguendo a mão direita, Lucian observou calmamente a própria palma. Essa era uma melhoria completa: concentração de poder, explosões precisas, percepção de fraquezas, controle minucioso e até mesmo previsão de ataques. Espera aí, previsão de ataques? Isso já está parecendo ultra instinto ou aqui da observação. A sensação de ser bom em tudo, como um verdadeiro faz-tudo perfeito, tornava sua presença ainda mais impressionante. Na 2ª forma de seu caminho marcial perfeito, ele sentia seu corpo inteiro preenchido por um poder inigualável, como se nada e ninguém pudesse detê-lo. Por um breve instante, algo despertou dentro dele, uma faísca de ambição. Ele sentiu que, talvez, o 11º ou 12º nível nem fossem seu verdadeiro limite. Se continuasse nesse caminho, poderia um dia alcançar um reino ainda mais especial? Calma, Lucian pensou, você nem chegou a ser um grande mestre ainda. Respirando fundo, ele reprimiu a ambição crescente e os devaneios em seu coração. Ao passar pelos portões, todos os olhares se voltaram para ele, mas Lucian não se importava. Sua missão ali havia sido cumprida, e era hora de seguir em frente. Enquanto isso, Janemba, que esperava do lado de fora, acenou para ele assim que o viu. Os olhos de Janemba estavam vermelhos, como se não tivesse dormido a noite inteira, mas seu espírito estava elevado, o rosto cheio de expectativa e entusiasmo. Ele parabenizou Lucian por quebrar mais um recorde e perguntou se ele pretendia ir para a próxima Universidade Divina dos Marciais. Lucian conferiu o horário e assentiu com a cabeça. Ainda era cedo, então poderiam ir até a 6ª Universidade. Ao ouvir isso, Janemba se empolgou ainda mais e disse, animado, que já estava com tudo preparado. Lucian ficou confuso por um instante, sem entender o que ele queria dizer, mas ao seguir a direção que Janemba apontava, percebeu o que era esse tudo preparado. O portão da universidade estava alinhado com centenas de táxis organizados. Aparentemente, não era só Janemba que havia vindo. Centenas de alunos da 7ª Universidade Divina dos Marciais estavam ali para torcer por Lucian. Todos estavam de pé, entusiasmados, com os olhos fixos nele. Antes que Lucian pudesse dizer qualquer coisa, Janemba levou rapidamente até o primeiro táxi. Um grande grupo de calouros e veteranos da 7ª Universidade entrou em fila organizada nos demais táxis. Vendo esse exército de táxis, muitos motoristas ficaram surpresos e perguntaram se haveria algum grande evento. Os estudantes, com os olhos brilhando e cheios de empolgação, responderam, vamos presenciar o nascimento de uma dinastia. Os motoristas ficaram sem palavras, mas não fizeram mais perguntas. Logo depois, uma frota com mais de 100 táxis atravessou a capital a toda velocidade, parando finalmente diante da 6ª Universidade Divina dos Marciais. Os alunos dali já haviam ouvido os rumores, mas ainda assim ficaram boquiabertos ao ver Lucian chegando. A cena foi impressionante, como se um rei demônio tivesse descido à terra acompanhado de seus seguidores. Lucian então abriu a porta do carro e desceu calmamente. Os alunos da 7ª Universidade o seguiram, aguardando silenciosamente que ele os liderasse. Sob sua liderança, todos entraram no campus. A aura que exalavam fez com que os estudantes ao redor instintivamente dessem alguns passos para trás. O próximo personagem é o Shen Kong. Ele vai ser chamado de Tarlis. Sim, o Tarlis de Dragon Ball. De repente, da multidão, surgiu um veterano com mais de 2 metros de altura. Ninguém menos que Tarlis, o principal aluno da 6ª Universidade. Ao ver seu mais forte representante de pé e observando Lucian, os alunos da 6ª logo se sentiram mais confiantes. Apesar de tudo o que ouviram sobre Lucian, não estavam com medo. Afinal, seu pilar de força estava ali para defender sua honra. Com
Com os braços cruzados, Tarlis olhou para Lucian e perguntou se ele havia vindo desafiar a torre. Sua voz era profunda, mas ficou um pouco rouca ao cruzar olhares com Lucian. Em resposta, Lucian não se intimidou, apenas assentiu de forma casual e devolveu a pergunta. E você, qual é o seu propósito? Tarlis então estreitou os olhos e rangeu os dentes, como um leão prestes a atacar, mas no segundo seguinte, baixou a cabeça e sorriu. Bem-vindo à nossa torre. Vou te acompanhar, disse ele, oferecendo-se para guiar Lucian, já que a escola era grande e ele não queria atrasar a visita. Durante a estadia de Lucian, todos ficaram surpresos com os acontecimentos. Ainda assim, meia hora depois, Lucian já havia deixado a Sexta Universidade Divina dos Marciais. Apesar da torre dessa universidade ter um andar a mais, o mais forte dali ainda estava apenas no reino de Grande Mestre Supremo. De qualquer forma, Lucian quebrou o recorde novamente com facilidade, partindo sob os olhares de Tarlis, um misto de risos e lágrimas. Tarlis suspirou, se perguntando o que mais poderia fazer. Defender a torre pessoalmente? Pensou, resignado, que passar vergonha não era algo exclusivo da universidade dele, então não fazia tanta diferença assim. Ele apenas deu de ombros enquanto acenava em despedida para Lucian. Cada Universidade Divina dos Marciais possuía um número diferente de andares em suas torres, mas o resultado era sempre o mesmo. Lucian passou os dias seguintes visitando todas as universidades restantes, quebrando os recordes de todas as torres, da sexta até a segunda universidade. Por fim, chegaram à primeira Universidade Divina dos Marciais, o último destino de Lucian. Esse lugar possuía uma longa história. Junto da segunda universidade, foi fundada por dois dos primeiros santos marciais da nação. Lucian entrou pelos portões da primeira universidade com sua já habitual calma. Os alunos se aglomeravam em frente à torre do Marcial Divino, bloqueando totalmente a entrada. À medida que Lucian se aproximava, era como se eles estivessem diante de um inimigo formidável. Um jovem de capuz e empunhando uma longa espada saltou de um ponto alto, tentando parecer estiloso no meio da poeira. Ele perguntou a Lucian se ele sabia onde estava. Lucian olhou para a imponente torre à sua frente e sorriu, dizendo que sim, que veio para desafiar a torre. O jovem, com um olhar calmo, puxou lentamente sua espada e começou a explicar a história da primeira universidade, fundada por dois dos primeiros santos marciais da nação. Em termos de história e herança, nenhuma outra universidade se comparava àquela. Erguendo a espada, ele falou alto o suficiente para todos ouvirem, insinuando que, se Lucian queria deixar seu nome marcado, primeiro teria que ver se a espada dele permitiria isso. Bom, já sabemos como isso vai terminar. Assim que terminou de falar, uma aura poderosa irrompeu ao redor do jovem, trazendo um vento congelante que cortava até os ossos. Cristais de gelo e flocos de neve começaram a se formar no ar. Ele cravou a espada no chão, congelando a superfície ao redor. Essa era sua técnica. O campo de gelo, uma manifestação de sua vontade de grande mestre. Lucian ficou surpreso. O jovem já havia despertado sua própria vontade de grande mestre, mesmo que fosse apenas um traço dela. Ainda por cima, sua técnica era forte o bastante para congelar até as pernas de Lucian. Isso demonstrava claramente o alto nível dos estudantes daquela universidade. Mais confiante do que nunca, o jovem sorriu ao puxar a espada do chão. Para surpresa de todos, ele também havia sido o maior prodígio marcial do país em sua época de estudante. De repente, todos os olhares ao redor se voltaram para ele. Os alunos presentes podiam sentir sua vontade de grande mestre, mesmo que ainda estivesse em estágio inicial. Muitos acreditavam que, dentro de 10 anos, ele certamente se tornaria um grande mestre de 7º nível. Ouvindo os elogios, o jovem apontou sua espada para Lucian e perguntou se ele compreendia a diferença de poder entre eles. Lucian, sentindo os flocos de neve caírem sobre ele, se lembrou da grande mestra que havia enfrentado no Reino dos Sonhos. O jovem à sua frente não chegava nem perto. Compará-los era como comparar um floco de neve a um iceberg. Lucian limpou os flocos do ombro e sorriu. Não queria perder tempo. Disse que era de se admirar que alguém tão jovem já tivesse despertado sua vontade de grande mestre. O jovem ficou atônito por um momento. Depois teve as veias saltadas de raiva. Detestou o tom indiferente de Lucian, como se ele estivesse falando com um inferior. Sentindo a necessidade de dar uma lição em Lucian e mostrar sua verdadeira força, ele avançou com tudo. Mas Lucian apenas balançou a cabeça, decepcionado. Comparado a ela, disse ele, referindo-se à grande mestra do Reino dos Sonhos, sua vontade de gelo é fraca demais. Subitamente, uma aura escaldante explodiu a partir de Lucian. Com voz calma, ele disse apenas, fraco demais. De imediato, o ambiente ao seu redor foi tomado por calor intenso. A fumaça subiu e os estudantes mal conseguiam manter os olhos abertos diante do brilho abrasador. O gelo sob os pés de Lucian evaporou instantaneamente e todo o campo de gelo começou a derreter rapidamente. O jovem, abalado pelo calor, cravou sua espada no chão tentando resistir. Com uma das mãos, tentava proteger os olhos da luz ofuscante. Sua poderosa técnica havia evaporado em um instante. No momento seguinte, Lucian já estava ao lado dele. Colocou a mão em seu ombro e disse, com indiferença, se você fosse da minha geração, no máximo seria o segundo colocado. O rosto do jovem ficou tomado de choque. Suado, olhos arregalados, sua expressão era puro espanto. A espada caiu lentamente de suas mãos. Ele não conseguia entender como Lucian podia ser tão poderoso. Enquanto isso, Lucian caminhava tranquilamente em direção à torre do
marcial divino. Naquele momento, no topo de um edifício próximo, várias figuras encapuzadas observavam atentamente a cena. Viam Lucian entrando na torre, todas com expressões sérias. Um dos encapuzados quebrou o silêncio. Esse é Lucian, da 7ª Universidade Divina dos Marciais. Ele fez uma pausa e completou. Se ele se tornar um grande mestre dentro de 5 anos, certamente terá o porte de um santo marcial. Enquanto isso, do outro lado, dentro do prédio da União Estudantil, na primeira Universidade dos Marciais Divinos, um estudante veterano andava de um lado para o outro, os olhos fechados em aparente ansiedade. Ele segurava um cigarro e dava tragadas longas enquanto aguardava ansiosamente por notícias. Não demorou até que alguém entrasse na sala. Ele imediatamente abriu os olhos e perguntou: "O Lucian entrou na Torre dos Marciais Divinos?" A estudante, que acabará de entrar na sala, assentiu com a cabeça. Ao ouvir isso, o estudante ficou momentaneamente atônito e então perguntou se os dois haviam se enfrentado novamente. A garota confirmou com a cabeça e acrescentou que não só haviam se enfrentado, como B também havia demonstrado completamente sua vontade marcial. No entanto, nada foi capaz de deter Lucian. O silêncio pairou sobre a sala por um momento. O estudante não conseguia acreditar. Para enfrentar esse tal de Lucian, Bai havia dado o melhor de si e ainda assim não conseguiu detê-lo nem por um instante. A garota continuou, trazendo uma notícia ainda mais inacreditável. Lucian sequer desferiu um único soco do início ao fim. Na verdade, parecia até que Lucian nem levava Bai a sério. Ela explicou que Lucian apenas demonstrou sua própria vontade marcial. Tentando encontrar as palavras certas para descrever o que viu, após alguns segundos ela finalmente disse: "É como se Lucian tivesse usado a própria vontade marcial para dissolver a de Bai." Ao ouvir isso, o corpo do estudante começou a tremer de repente, sua boca se abriu em choque e ele caiu no chão, completamente abalado pela revelação. Ele não conseguia compreender o que significava uma vontade marcial ser completamente dissolvida por outra. Agora que o principal veterano havia sido derrotado de forma tão avassaladora, ele se perguntava o que ele, sendo o segundo mais forte, e a garota, a terceira, poderiam fazer. Mesmo sendo o segundo, na realidade, ele era apenas ligeiramente inferior a Bai. Mas, se Bai era considerado indigno de receber a força total de Lucian, então todos os demais eram apenas cordeiros indo para o abate. A garota, inicialmente frustrada, aos poucos se resignava à situação. Seu plano original era seguir os passos de Tanjiro Kamado e se tornar a pessoa mais forte abaixo de um grande mestre, acelerando assim sua ascensão ao 7º nível. No entanto, o surgimento repentino desse rei demônio chamado Lucian havia lançado uma sombra sobre todas as 7 universidades dos marciais divinos. Ela suspirou, percebendo que faltavam apenas alguns meses para se formar, porque justo agora ela tinha que encontrar uma aberração como Lucian. O estudante não respondeu, apenas olhava pela janela. A essa altura, a notícia de que Lucian havia quebrado todos os recordes das 7 torres dos marciais divinos já se espalhava pela capital. Em apenas alguns meses como calouro, ele havia subido ao topo da lista dos 7 santos, conquistando o título de estudante mais forte da história das 7 universidades dos marciais divinos. Simultaneamente, foi considerado o mais forte entre todos que ainda não haviam alcançado o nível de grande mestre. Enquanto incontáveis pessoas admiravam o nome de Lucian, ele estava em seu dormitório, em um sono profundo. Para ser mais exato, Lucian havia entrado em seu reino dos sonhos. Após passar por uma horda de zumbis, ele adentrou uma sala serena e convocou a inteligência artificial e observando os diversos dados à sua frente, ele murmurou, se perguntando se dessa vez conseguiria alcançar a grandeza. Então, instruiu Eli a recuperar seus registros de vida, percebendo que sua reputação no mundo real tinha pouca importância para ele. Praticamente não tinha hobbies ou entretenimentos, exceto uma única coisa: artes marciais. Dia após dia, sua rotina se resumia a treinar, comer e dormir. Bem, acho que Lucian esqueceu de mencionar que sua rotina também consistia em arrebentar todo mundo. Como se pudesse nos ouvir, Lucian inclinou a cabeça coçando a nuca e explicou: "Bater nos outros geralmente é inevitável. É mesmo? Bem, acho que você tem razão." No momento seguinte, seu rosto se transformou em um sorriso travesso. Não há nada tão satisfatório quanto esmagar com as próprias mãos um inimigo detestável, mas formidável. É simplesmente excitante. Bom, o que posso dizer? Esse é o nosso Lucian. Brincadeiras à parte. Enquanto a história continua, os pensamentos de Lucian voltam ao foco. Ele direciona sua atenção para as informações pessoais exibidas à sua frente. Eli já havia recuperado todos os dados pessoais de Lucian. Ao ver as palavras artista marcial de nível 9 sob seu nome, o entusiasmo tomou conta dele. Afinal, ele finalmente havia alcançado o status de santo marcial, mesmo que ainda houvesse um longo caminho até o 12º nível. Isso era um enorme passo na direção certa. Reprimindo as ondas de emoção dentro de si, Lucian continuou rolando a tela. Quanto às suas experiências de vida e avaliações históricas, todas giravam em torno de sua incrível maestria nas artes marciais. Ficava claro que as gerações futuras o consideravam um prodígio marcial. Ele deu uma olhada rápida em suas experiências passadas até chegar às mais recentes, como ter quebrado os recordes de todas as 7 torres de provação, tornando-se o mais forte de sua geração. Lucian ficou um pouco curioso porque chamavam a Torre dos Marciais Divinos de Torre de Provação aqui, mas não se deteve muito nisso. O próximo segmento, no entanto, o deixou brevemente chocado.
Era algo que ainda não havia acontecido, um evento no futuro. Acontece que, ainda naquele mesmo ano, Lucian conquistaria o primeiro lugar na competição nacional universitária de artes marciais e acabaria matando um competidor grande mestre da escola marcial já durante a disputa. A imagem mostrava Lucian segurando uma longa lança, avançando calmamente em direção ao oponente caído, imóvel no chão. Lucian ficou surpreso, duvidando do que estava vendo. Ele achava extremamente difícil imaginar-se cometendo um assassinato naquele momento, muito menos na frente de bilhões de espectadores, durante a maior competição nacional. E não era qualquer artista marcial, ele estava destinado a matar um grande mestre da escola marcial Jade, apoiado por um dos 3 santos marciais remanescentes. O que poderia motivá-lo a correr o risco de ofender um santo marcial e matar um grande mestre diante de uma audiência pública? Lucian franziu a testa, completamente confuso, incapaz de encontrar respostas. Relutantemente, deixou de lado essa revelação intrigante por enquanto e continuou navegando por sua narrativa de vida. Apesar disso, soube que mais tarde se juntaria a Tanjiro Kamado como seu terceiro discípulo, o que já era esperado e não foi uma grande surpresa. Lucian seguiu seu caminho. No entanto, na cena seguinte, aos 32 anos, ele se tornou um grande grão-mestre, com uma longa cicatriz no rosto, mas ainda irradiando vitalidade e confiança. O momento exato em que ele se tornou um grão-mestre não foi detalhado, possivelmente deixando suspense no ar. De qualquer forma, a cena seguinte mostrava Lucian já em seus anos mais avançados, alcançando o título de santo marcial aos 70 anos, fundando sua própria escola marcial dos santos e recebendo o título de santo marcial perfeito pelo mundo das artes marciais. No ano marcial 457, com 161 anos de idade, Lucian contemplava sua amada cidade, com suas forças esgotadas, fechou os olhos para sempre. Nesse ponto, tanto a avaliação histórica de Lucian quanto seu acesso à biblioteca de recursos da Semente de Fogo haviam subido para 6 estrelas e nível 6, respectivamente. Conforme Lucian lia, ele se perdeu em pensamentos, cerrando os punhos enquanto ponderava sobre as conquistas do santo marcial perfeito e o estabelecimento da escola marcial dos santos. Comparado à última vez que verificou suas informações pessoais, quando o nível máximo alcançado era o de grande grão-mestre, a expectativa de vida de um santo marcial era consideravelmente maior. Sua expressão ficou complexa, deixando claro que seguir o caminho do santo marcial perfeito não seria uma jornada fácil. Neste ponto, muitos de nós provavelmente estariam ansiosos para descobrir o que todos esperam, o status de relacionamento de Lucian. No entanto, ele hesitou por um momento, incerto se deveria mergulhar nisso. Algumas imagens de mulheres bonitas passaram por sua mente. No fim das contas, Lucian ainda era um jovem e sentia certa curiosidade. No fim, resistiu à tentação. Afinal, exposição demais a esse tipo de coisa poderia nublar seu caminho marcial, e mulheres só iriam atrasar a velocidade com que ele desembainhava sua espada. Depois de algum tempo acalmando as emoções, Lucian lembrou do que realmente deveria fazer. Agora que suas permissões haviam sido atualizadas, o que mais desejava era conhecer os detalhes completos do plano da Semente de Fogo. Infelizmente, suas permissões ainda não eram suficientes para isso. Lucian já esperava por esse resultado. Após pensar por um momento, começou a buscar informações sobre a origem das bestas exóticas. Uma quantidade massiva de dados e artigos de pesquisa apareceu diante dele em um instante. O volume esmagador de informações fez Lucian se sentir como se tivesse levado uma martelada na cabeça. Documentos incontáveis, estudos e debates preenchiam a tela. Lucian balançou a cabeça. Aquilo não era algo que ele pudesse ler rapidamente. Percebendo isso, instruiu a IE para selecionar os artigos e materiais mais confiáveis para ele revisar depois. Por fim, voltou sua atenção ao que mais o preocupava: as técnicas complementares das 3 artes marciais. Não demorou muito para que a técnica do corpo estelar exibisse os métodos de prática do terceiro estágio da técnica do corpo dourado imortal. No entanto, Lucian ainda nem havia completado o segundo estágio. O que lhe faltava eram recursos, como a absorção ilimitada de essência e medula de besta que havia experimentado no Distrito Militar Oriental. Mas, considerando a escala necessária para completar o terceiro estágio, provavelmente teria que esgotar todo o distrito para conseguir isso. Então, deixou de lado por enquanto. Em seguida veio a técnica complementar da técnica da respiração natural, cujo conteúdo estava ainda mais profundo e, bem, um pouco confuso. Falava sobre o conceito de unidade entre o homem e o universo, algo bastante abstrato. Atualmente, essa técnica lhe trazia benefícios como recuperação rápida, controle do nível de energia sanguínea e aumento na eficiência de cultivo. No entanto, ele não conseguia evitar a sensação de que isso ainda era só a parte mais superficial da técnica, que ainda não havia tocado em seu verdadeiro poder. Suspirou, decidindo levar isso com calma. Por fim, ele verificou a técnica de visualização de cristal. Desta vez, não era algo abstrato nem confuso, pelo contrário, era bastante direta. Introduzia uma técnica psíquica chamada projeção de vontade, que permitia projetar sua vontade através da energia psíquica. Quando terminou de ler toda a introdução, Lucian ficou completamente pasmo. Essa tal projeção de vontade descrevia como usar a própria energia psíquica para simular a vontade marcial de outros. Ao se aprofundar na técnica, Lucian sentiu que aquilo só podia ter sido obra de um gênio ou de um lunático. Em seguida, caiu em um silêncio momentâneo, subitamente tomado por uma ideia. E se o reino dos sonhos onde ele se encontrava fosse, na verdade,
verdade, criado por essa técnica de projeção de vontade, ele se lembrou das batalhas travadas naquele reino, onde derrotar zumbis inicialmente aumentava sua energia sanguínea, e depois permitia herdar a vontade de um grão-mestre ao derrotar zumbis grã-mestres. Quanto mais pensava, mais sua mente ficava confusa. Sentia como se estivesse tocando a borda de uma grande verdade, mas a realidade era muito mais intrincada do que ele imaginava, envolta numa névoa densa que ele não conseguia dissipar nem compreender por completo. Frustrado e confuso, soltou um profundo suspiro e tentou reunir seus pensamentos. Eventualmente, decidiu que era hora de partir. Antes de sair, se despediu de Ellie e pediu que ela organizasse e salvasse tudo o que ele havia aprendido naquele dia. Ellie se virou lentamente, fixando o olhar nas informações pessoais de Lucian. Por vários segundos, ela permaneceu imóvel, simplesmente encarando os dados diante dela. Ele alcançou o auge, fundou sua própria escola, foi coroado como santo marcial perfeito e partiu deste mundo com os olhos voltados para a cidade que um dia jurou proteger. Mas a verdadeira pergunta que ecoa até hoje não é como ele chegou lá, e sim quem ousará superá-lo. Porque quando Lucian entrou no caminho da perfeição, ele não apenas mudou o mundo das artes marciais, ele o redefiniu. E essa é apenas a primeira metade da sua lenda.